Trump é eleito presidente dos Estados Unidos numa votação avassaladora, ganhou no voto popular, algo que não acontecia desde George W. Bush em 2004. Ganhou também todos os swing states que precisava ganhar. Temos um presidente de volta à Casa Branca. Agora vamos entender primeiro quais são as implicações disso para a própria economia americana e principalmente, galera, qual é o impacto disso aqui no Brasil. Então vamos lá, vamos começar falando um pouco sobre o que deve acontecer nos Estados Unidos daqui para frente. A primeira coisa é entender que as políticas propostas pelo Trump vão ser políticas muito mais voltadas para dentro dos Estados Unidos, uma tentativa de maior protecionismo da economia, e isso deve causar alguns impactos na economia global. A primeira coisa é, se o Trump está querendo trazer as empresas de fora dos Estados Unidos para dentro dos Estados Unidos e aumentar as barreiras, né, alfandegárias, proteger os Estados Unidos da competição internacional e fazer com que as empresas tenham que voltar para os Estados Unidos para produzir coisas lá dentro, isso tem uma implicação. E a implicação principal é, se a empresa estava na Ásia produzindo, por exemplo, um iPhone por um preço muito menor do que produz dentro dos Estados Unidos, se você traz essa empresa de volta para lá, significa dizer que produtos americanos que o americano compra tendem a ficar mais caros. Então isso é uma inflação de custos. Isso deve acontecer se o plano dele for acelerado como ele diz que pretende fazer. Se a gente tem uma economia americana com uma inflação maior, né, mais latente, o que provavelmente vai acontecer? A taxa de juros da economia americana deve se manter mais alta. E nesse cenário, a gente vê um dólar mais forte. Ou seja, se as pessoas têm dinheiro disponível no mundo e os Estados Unidos está pagando um juros maior, é muito provável que queiram colocar dinheiro para o governo americano e isso vai drenar o dólar todo para os Estados Unidos, fazendo com que a moeda fique mais forte. Além disso, galera, investimentos diretos, né? Ou seja, se você tem uma fábrica lá na Ásia, lá na China, e o Trump quer trazê-la de volta para os Estados Unidos, essas empresas vão ter que investir dentro dos Estados Unidos. Então, se ela investe nos Estados Unidos, sobra menos dinheiro para ela investir fora dos Estados Unidos. Então, um dólar mais alto e empresas botando dinheiro direto nos Estados Unidos devem deixar os países emergentes com uma certa escassez de investimento direto e também com as moedas mais fracas. Esse é possivelmente um resultado dessas políticas do Trump, beleza? Agora vamos analisar um pouco a vitória do Trump, que foi uma vitória avassaladora. Galera, olha só, isso demonstra algumas coisas interessantes. A primeira é, quando você olha os números do Biden, não eram números ruins. A economia americana cresce bem, né? Inclusive o aumento da taxa de juros vem para tentar frear isso. A taxa de desemprego lá está perto de 4%, o que é uma taxa baixa. A renda do trabalhador americano vem subindo. Agora, por que então, se esses números estão muito positivos, por que o Trump ganhou de uma maneira, né, chocante e esmagou os democratas nos Estados Unidos? Porque esses indicadores, como acontece aqui no Brasil, eles não representam completamente a sensibilidade da população. Aqui no Brasil a gente está vendo, por exemplo, também o PIB crescer, a gente está vendo o desemprego cair, a gente está vendo vários indicadores macroeconômicos que não estão ruins, a própria inflação ali está perdendo controle, mas está dentro de um fluxo razoável. A questão é que para o pobre, o impacto dessa inflação ele é muito mais grave. Né? O americano teve que enfrentar, e ainda está enfrentando, uma inflação muito acima do que eles estão acostumados. E o impacto da inflação ele é menor nos ricos, mas ele é muito grande em quem é pobre. Eu uso sempre o exemplo da conta de luz. Né? A conta de luz para quem tem grana, né? Pô, tu ganha um salário muito bom, se a sua conta de luz vem R$ 200 ou R$ 300 ou R$ 400, não faz muita diferença. Se você pagava R$ 400 e ela subiu para 500, subiu 25%, se você tem grana, não vai fazer muita diferença na sua vida. Você não vai desligar o ar-condicionado por causa disso. Agora imagina um cara que vive de salário mínimo. Se a conta de luz sobe 10, 20%, isso significa que esse cara talvez ele tenha que deixar de comer carne para comer frango. Ou então ele não consegue mais tomar cervejinha no final de semana. Então o impacto da inflação em quem é pobre é maior. E os países hoje, como os Estados Unidos e o Brasil, enfrentam problemas inflacionários, que no índice, tá dentro da meta, estamos ali, mas esse índice ele reflete um pacote global. Para o pobre, a inflação é muito mais dura. E é por isso que no Brasil, apesar dos indicadores estão razoáveis,
o Lula não para de perder popularidade. E acima de tudo, galera, se você está vendo essa onda, né, da galera americana votando em partidos mais conservadores, né, rejeitando, rechaçando a esquerda, é muito provável que isso também aconteça no Brasil. E agora vamos falar de qual a implicação dessa eleição americana aqui no Brasil. E vou continuar no tema político, tá? Ou seja, se a gente está vendo no mundo a população indo mais à direita, indo sendo mais conservadora, rechaçando a esquerda, o Lula aqui, que já tem problema de popularidade, agora vai ter muito mais dificuldade. E galera, não tenha dúvida, o Congresso ele trabalha com dois tipos de variáveis. Ou o presidente é muito popular, e pô, se o presidente é muito popular, né, se o governo é muito popular, você não vai querer ser o cara que vai ser contra essa galera, né? Ou você dá muito dinheiro pro cara, né? Então é emenda parlamentar, solta a grana aqui, abre o bolso, que aí os congressistas lá vão te ajudar. Quando o Lula estava no primeiro governo dele, que ele tinha uma popularidade gigante, né? A gente tinha também algumas questões de pagamentos indiretos, indevidos ali, a gente tinha um Lula muito forte, né? Então ele conseguia passar as pautas dele, ele conseguia dominar muito bem o Congresso. Hoje, ele tem uma popularidade muito menor. E isso, os congressistas lá estão vendo o seguinte, cara, o Lula tá indo mal e olha só a onda que está acontecendo no mundo. Galera querendo pessoas mais à direita. Então, provavelmente vai ter um aumento à oposição ao Lula. E como é que é a forma de você reagir a isso para continuar com o poder político? Soltando mais dinheiro. E aí a gente chega no ponto que eu sempre falo sobre a condução desse governo. A gente tem um governo hoje, o governo do PT, que está torrando dinheiro, soltando dinheiro, está enrolando as contas públicas, está tentando arrecadar dinheiro da população, já pegou o brasileiro, virou de cabeça para baixo, chacoalhou, tirou o que tinha que tirar, e ainda assim os gastos desse governo não param de subir. Então, se a gente está vendo um cenário em que o Lula vai ter que abrir o bolso ainda mais para poder ter algum apoio político, né? A gente viu as eleições municipais que a esquerda foi dizimada. O PT, o PSDB, então, praticamente acabou, né? A gente viu prefeitos de direita sendo eleitos, então isso também vai ter um impacto. O Lula vai ter que abrir o bolso. Só que se a gente está agora com o problema de ter que cortar gastos, essas coisas não fecham a conta. Então, possivelmente, a gente vai ter mais pressão na inflação, seja porque os Estados Unidos agora vai ter um dólar mais valorizado, então o dólar que já estava subindo, vocês estão vendo isso, eu falo isso bastante aqui, ele tem mais força agora para subir, e a inflação no Brasil vai ter ainda mais força para subir. Ontem também, além da eleição do Trump, a gente viu também o Banco Central, já que está todo mundo falando de Trump aí, aumentar a taxa de juros. Ainda mais, galera. Né? É o segundo aumento consecutivo de 0,5%. Isso significa dizer que o Banco Central está tentando agir para segurar a inflação, mas está difícil. A inflação persiste no Brasil. E isso impacta diretamente a população mais pobre, que gera perda de popularidade. Então o Brasil está num ciclo muito ruim. Enquanto o mundo inteiro está falando de corte de taxa de juros, a gente está aumentando. Enquanto países aí estão controlando sua inflação, a gente está perdendo o controle. Então o cenário está piorando. E o Lula, que prometeu corte de custos, né, corte de gastos, né, em alguma coisa na semana passada, não apresentou. Essa semana ia apresentar segunda, aí o Haddad ia viajar, não viajou porque ia apresentar na quarta, aí prometeu para hoje, veja bem, veja bem. E cadê esse corte de gastos? E se esse corte de gastos vier muito pequeno, também não vai convencer ninguém. Então o cenário para o Brasil com a eleição do Trump piorou muito, porque naturalmente, pela forma como o Trump quer tocar a economia americana, vai piorar um pouco para os emergentes, mas né, como o pessoal fala, é quando a maré baixa que você vê quem está nadando pelado, né? E o Brasil nessa história, ele está totalmente despreparado. A gente não tem nenhum preparo hoje para enfrentar uma onda contra que está vindo aí por conta de movimentos da economia global. Né? A gente está totalmente mal posicionado. E ao invés do Lula ter aproveitado a maré a favor que ele pegou no início do governo dele, ele resolveu né, piorar a situação, furar o nosso próprio barco. O Lula é um pica-pau dentro da canoa. Ele está toda hora querendo furar o nosso barco e ele está conseguindo. A economia brasileira vai de mal a pior. Agora que a gente já estava com o problema do dólar subindo, veio uma pressão externa ainda maior para esse dólar subir. A situação não tem sinais de que vai melhorar. Eu não estou nem um pouco otimista com esse final do governo Lula.
né? Eu espero que a gente consiga chegar com uma economia ali capotando até 2026 para que o próximo presidente consiga efetivamente corrigir esse monte de cagada que estão fazendo na economia brasileira. Então, basicamente, essa é a minha visão sobre Trump. Vamos ver o que vem por aí, né? A gente não consegue saber ainda o que vai passar, o que o Trump efetivamente agora, com a caneta na mão, vai fazer. Mas eu acho que do nosso lado já dá para saber que estamos totalmente perdidos em termos econômicos, beleza? Essa é a minha visão. Se você gostou, curte. Comenta aqui se você concorda, discorda, o que você acha. Não deixe de seguir o canal e vejo você no próximo vídeo.